Eu vou usar até uma palavra um pouco pesada. O governo não é incompetente, não. Porque aqui a gente traz informações, eu voltei até a falar agora há pouco aqui, que o governo, a arrecadação do governo nos últimos anos aí foi uma das maiores da história. O governo não está gastando demais, ele está arrecadando muito e gastando fora da conta, porque não consegue ajustar as contas. Não, isso é narrativa de oposição. É isso mesmo, é a narrativa de oposição. Narrativa de oposição. Até porque houve uma entrevista muito lúcida. O ministro das Finanças, né, o ministro da Fazenda, ele é muito lúcido, ele é um cidadão muito equilibrado. E aí ele, inclusive, foi questionado por um companheiro jornalista. O senhor falar de Fernando Haddad. Valdo Cruz. E ele, de forma muito equilibrada, disse: vocês não estão lembrados de que foi no governo anterior que se cobrava 6% do IOF sobre essas atividades cambiais. Agora se está propondo 3,5%. Pesquise, Fábio, que você vai verificar. Então não somos nós do governo Lula que queremos aumentar, muito antes, pelo contrário. Sob o governo Bolsonaro, essa cobrança era de 6%. Mas o projeto de lei era para reduzir. Foi aprovado no governo Bolsonaro para baixar. A proposta é de 3,5%. Sob o governo Bolsonaro, eu repito, sob o governo Bolsonaro era 6%. A proposta do IOF aqui, em relação a algumas dessas movimentações, o pobre, o assalariado, compra dólar, investe lá fora, compra letra de câmbio imobiliário, letra de câmbio da agricultura. Não. Quem compra é quem tem recursos que pode pagar. Então, essa é uma narrativa que não se sustenta. O problema todo é porque quando ela é posta, dizer, aumentar tributos, as pessoas, eu não sabia. Eu sou senador da República, não sabia. Eu passei a ser e fui estudar, fui pesquisar, quando o ministro Haddad foi e disse: não, Valdo. Valdo é um jornalista Isso, né, muito claro. importante lá da Globo News. Disse: não, Valdo, peraí. Valdo Cruz? Valdo Cruz, não é por aí, Valdo. Procure saber qual era o percentual cobrado anteriormente para essas transações. 6%. No governo anterior, que nós estamos propondo aqui, 3,5%. Então não é dessa forma. Porque o que está sendo discutido aqui, Fábio, Petrônio, Patrãozinho, Soni, meu amigo e minha amiga que nos acompanha nesse instante. O que está sendo discutido aqui é uma proposta, ou são propostas que visam fazer com que quem mal paga impostos ou quase não paga impostos, você paga, nós pagamos, e quem paga mais não é a classe produtiva. Quem mais paga imposto é quem menos condições tem, porque é o consumidor. O maior imposto está lá na ponta, no consumo. Isso. Portanto, não é o multimilionário, não é o rentista, não é o especulador que paga mais, não. Quem paga é o cidadão mais humilde, mais pobre, o assalariado. O que o governo, sob a gestão do presidente Lula, está desejando e querendo fazer e não está conseguindo, é dizer, ora, vamos chamar quem pode. Isso não vai tornar a pessoa mais pobre, a pessoa que é multimilionária não vai se sentir mais empobrecida se vier a pagar o que é devido ou o que é justo. Porque até esse exato instante, Soni, passados quase 120 dias, a proposta do imposto de renda de isentar os que ganham até R$5.000 não foi adiante. Não sei a opinião de vocês. Eu sou favorável. Está encalhado. A PEC da segurança está encalhada? Encalhada, mas eu estou falando sobre a questão do ponto tributário, da justiça tributária que nos remete a esse imbróglio do IOF. Ora, 90 dias. E não é uma discussão que requereria muito tempo, sabe, Fábio? Eu penso que ao ser entregue, como eu participei dessa solenidade, ao ser entregue a mensagem ao presidente da Câmara, saído de lá, 15, 20 dias, 30 dias no máximo, já tinha se resolvido. Convenhamos, porque não tem muita coisa. Você está dizendo aqui, olha, nós vamos isentar quem ganha R$5.000 de imposto de renda. Aí entra quem? Entra o professor, entra o caminhoneiro, entra mais de 10 milhões de pessoas beneficiadas e isso não foi adiante. Por quais razões? É porque, lamentavelmente, o Congresso tem uma presença muito forte de quem mais poderes, materialmente falando, possui. E aí essas pressões elas se tornam muito fortes dentro dos lobbies existentes nas duas casas. O prejudicado maior, sem sombra de dúvidas, é essa parcela gigantesca de pessoas que seriam beneficiadas com essa justiça tributária. É isso que o governo Lula está desejando fazer.